porque o Bolsonaro está apoiando o Nunes com 12 partidos no esquema. Tem uma ala bolsonarista que vem com pedras na mão dizer que eu fui engambelado por um picareta. O Bolsonaro errou, colocou os piores ao lado dele como presidente porque as pessoas achavam que tudo era estratégia. Eu fiquei bastante decepcionada de ler agora há pouco que o Tarcísio falou que ele deveria ser preso, né? É algo que a gente julga da esquerda, que quando eles fazem isso, a gente fica pasmo. A verdade dói, mas muitas vezes é libertadora. Essas eleições para a Prefeitura de São Paulo estão se mostrando assim. Uma guerra, mas não uma guerra da direita contra a esquerda. Não, uma guerra da direita contra pessoas que se diziam de direita e que estão usando das mesmas maneiras sórdidas que a esquerda costuma usar, que é o caso do Tarcísio, pedindo a prisão do Pablo Marçal. O Gustavo Gaia, que faz um vídeo atacando o Pablo Marçal e 20 minutos depois coloca um vídeo do Pablo Marçal pedindo voto para o seu candidato. Bom, chegamos a um ponto que divide, separa o joio do trigo. Por mais que doa, por mais que seja triste, uma hora é necessário. Ainda bem que temos pessoas que não se deixaram contaminar, como Rodrigo Constantino, Carla Zambelli, que estão vendo a verdade. E o Bolsonaro, e os filhos, e essa ala que se dizia de direita, vai na próxima eleição pedir voto pra gente? A gente vai aceitar? Acho que não. É sobre isso que eu falarei nesse vídeo. Seja muito bem-vindo no canal, eu sou o Pablo. Se você gostar desse conteúdo, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e se quiser deixe aí nos comentários o que você está achando de tudo isso. Sem demora, vamos começar com o vídeo do Rodrigo Constantino, que já fala praticamente tudo que está acontecendo. Agora estão relativizando, falar que é normal o Alexandre de Moraes dar 24 horas para intimar o Marçal para um depoimento. Falar em inelegibilidade ou impugnação da chapa, caçar a candidatura. E estão achando isso normal. O próprio Tarcísio pedindo a prisão do Marçal sem sequer uma perícia para averiguar se é falso ou não o tal documento. E a prisão, né? Tem gente falando assim, mas esse documento falso é passível de prisão. Sim, mas foi ele que falsificou, foi ele que publicou, e aí, sabendo que era falso, e aí vem de novo o duplo padrão. Bom, pediram a prisão do Janones em algum momento. Aliás, o Tarcísio pediu o impeachment do Alexandre de Moraes, que cometeu vários crimes, que está censurando, perseguindo pessoas com prisão política de bolsonaristas, como o Felipe Martins, o Daniel Silveira. Então, deixa eu entender, o Tarcísio vem a público imediatamente após a pendenga toda, a celeuma toda, pedir a prisão do Marçal. Mas ele não pede o impeachment do Alexandre de Moraes. E tem bolsonarista ok com isso, achando legal. Vamos brincar de eleição em 2026, porque nós vamos salvar a democracia do Brasil com o Tarcísio em 2026. É sério que tem gente acreditando nisso. E aí quando eu faço esse tipo de reflexão, tem uma ala bolsonarista que vem com pedras na mão dizer que eu fui engambelado por um picareta, que eu virei Marsalete, que eu sou um idiota. Não estão entendendo o big picture. Não estão entendendo o que está em jogo no Brasil. Eu repito, vamos brincar de salvar a democracia brasileira pedindo a prisão do Marçal por um documento que o Janones fez muito pior do outro lado, passando pano para cadeirada, porque afinal de contas é o Marçal, e elogiando o Alexandre de Moraes protegendo o sistema. E vamos brincar de democracia com o Tarcísio em 2026. É isso que vocês têm a me oferecer. Porque se a direita está rachada a esse ponto, brincando de fla-flu, e passando pano para cadeirada, pedindo prisão arbitrária do candidato que vocês não gostam, porque vocês estão defendendo o Nunes, belo nome para a direita, belo nome, porque o Bolsonaro está apoiando. O Nunes, com 12 partidos no esquema da sua reeleição, com toda a visão de centrão fisiológico e de esquerda tucana que ele representa, o Nunes é a salvação de São Paulo. Então, meus amigos, tem gente já saindo em defesa do Boulos, prestando solidariedade ao Boulos, comunista invasor de propriedade que lança coquetel Molotov na Fiesp. Vamos ter empatia com Boulos agora, porque somos refinados, comemos com talher de prata e jogamos nas 4 linhas. Então, vamos prestar solidariedade ao Boulos. Se não existisse o Marçal na eleição de São Paulo, o Nunes estaria respeitando muitíssimo o Boulos. E vamos debater argumentos de forma civilizada com o comunista do Boulos, que é a turma da Globelogia. E é assim que vamos salvar a democracia do Brasil. Com tucanos, com o Teatro da Tesoura, que voltou com tudo, e com a direita permitida, que não é direita nem aqui nem na China, e que se solidariza com comunistas invasores de propriedade. O Pablo Marçal entrou para expor a podridão da esquerda e acabou expondo a podridão das pessoas que se diziam de direita. A gente achava que era de direita, né? Olha que loucura que aconteceu nessas eleições para prefeito de São Paulo. E tem gente falando que ele pode ser cassado. Cassado por quê? 2 motivos.
Estão falando que é por causa desse laudo, que ele pode ser cassado, né? E estão falando também que é por ele ter usado o X, o Alexandre de Moraes, né? Até intimou ele a prestar depoimentos em 24 horas. Veja se isso não é o sistema contra o cara. Como que Gustavo Gaia, Tarcísio, cara, sabe? Como eu já disse, ele entrou para expor a esquerda e está expondo a falsa direita. A direita caviar, a direita limpinho. Vocês estão de palhaçada. Gozado que eu vi o Gustavo Gaia num vídeo esses dias falando: em 2026 nós podemos estar presos. E tá fazendo esse papelão, Gustavo Gaia. Você tá de brincadeira, viu? Eu sou cristão. E aí eu quero falar uma coisa para vocês e para todo mundo, como cristão, que está em Lucas 16, que é a parábola do mordomo infiel, do administrador infiel. E lá diz o seguinte: aquele que não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Então é o que a gente está vendo, né? Quem não é fiel no pouco, como será fiel no muito? Como vai assumir uma prefeitura? Se vale tudo para ganhar uma eleição, se vale jogar na lama o nome de uma pessoa sem se importar com a família, inventar um documento falso nessa altura do campeonato, numa sexta-feira à noite, numa live, né? Um documento que com muita facilidade todo mundo percebeu que era falso. Assim, é incompreensível o que está acontecendo. Isso causa indignação, né? E infelizmente a gente tem esse tipo de gente disputando uma eleição da principal cidade da América Latina. E eu tenho certeza que a população vai dar o cartão vermelho para ele amanhã. Você já era, Tarcísio. Você já era. Acabou pra você, meu irmão. Você... Ai, ele veio jogar na lama o nome de uma pessoa. Nome do Boulos, cara. Lama no nome do Boulos? Se o Boulos é o próprio Chiqueiro, tá defendendo o Boulos, sabe por quê? Porque eles querem ir com o Boulos pra segundo turno. Tarcísio, acabou pra você, meu amigo. Acabou pra você. Porque pra governador viram muitas pessoas. Viram muito. Você quer ser presidente, que é em 2026 ou 2030? Você se ferrou, meu amigo. Eu quero ver esse país pegar fogo, mas eu não voto em vocês. Sabe por quê? Porque o que adianta fazer o teatro das tesouras? Chega em 2026, eu voto em vocês e fica aquela palhaçada de novo. Até esticando 2026, 2030, 2050, 2080. É melhor que quebre agora, todo mundo saia ferrado, mas que depois conserte. E se tiver que virar uma Venezuela, o Bolsonaro que jogou nas 4 linhas, não foi? O Bolsonaro que instigou as pessoas que estão presas agora, vão pro pau, cara. Vão pro pau. É inacreditável. O Pablo Marçal não é nada que algumas pessoas falam. Salvador. Não. O Pablo Marçal, sabe o que ele foi? Um revelador. Ele veio trazer toda essa podridão, todo esse lixo que a gente achava que era de direita e agora tá vendo que não passa de comunistas sórdidos. Completamente sórdidos. O Gustavo Gaia, eu não vou passar esse vídeo inteiro, só vou deixar um trechinho que ele começa. Quer ver, ó? Eu tenho certeza que esse vídeo vai causar muita polêmica, mas se nós estamos aqui na política para buscar a verdade, a gente não pode buscar a verdade apenas quando nos convém. A verdade ela tem que ser buscada sempre. Não importa se ela seja conveniente ou prejudicial. O assunto que está dominando hoje, ainda mais pelo calor do momento, um dia antes das eleições, é a questão do documento apresentado por Pablo Marçal em relação ao Guilherme Boulos. Um documento que eu tenho certeza que você já viu. O grande debate que está tendo agora é se esse documento é verdadeiro ou não. Se for verdadeiro, com certeza acaba de uma vez por todas com o Guilherme Boulos. E nada me deixaria mais feliz do que o Guilherme Boulos sendo acabado politicamente, aniquilado politicamente. Uma pessoa que até mesmo o pessoal do PSOL teria vergonha de se aproximar. E nada me põe mais medo do que ver Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Sinceramente, qualquer outra opção é melhor do que Guilherme Boulos na Prefeitura de São Paulo. Mas, se a gente busca pela verdade, essa busca tem que acontecer não só quando nos convém, mas também quando você pode estar instigando a ter raiva das pessoas que te acompanham. Então, se você está procurando um vídeo militante para corroborar aquilo que você quer que seja verdade, eu te aconselho a parar agora de assistir e ir pro seu próximo vídeo. Obrigado. Ele aconselhou a parar, então vamos parar. Mas eu assisti esse vídeo inteiro. O que ele tá? Ele tá relativizando. Ele traz o laudo ali. Não, que o laudo é falso, que não sei o quê. Beleza, Gustavo Gaia. Você pode falar o que você quiser. Você pode, questionar tudo mesmo. Mas agora que vem a pior parte. Ele grava esse vídeo e 20 minutos depois ele vem e posta isso aqui no Instagram. O Pablo Marçal pedindo voto para o seu candidato. Olha aqui, ó. Gustavo Gaia. Cara, foi 20 minutos depois, ele vai e posta isso aqui.
Em um vídeo ele relativiza, não, se tiver que se errou tem que ser punido, etc, etc, porque o Boulos não pode sujar a imagem do Boulos, e 20 minutos depois ele posta isso aqui. Daí o legal, vamos pros comentários, gente, para vocês verem que o povo não é trouxa, Gustavo Gaia. Vocês estão ferrados, e eu vou ficar aqui nesse canal até as próximas eleições expondo tudo isso que vocês estão fazendo. Não vou deixar o povo esquecer. Aqui, ó. Pablo Marçal explica por que Fred Rodrigues é a melhor opção para Goiânia amanhã. Eu escrevi aqui, não aguentei, ó. Você é um grande FDP. Quer usar o Marçal para ganhar votos, mas não quer que Marçal vença. Você, Bolsonaro, Tarcísio, Bárbara, são canalhas da pior espécie. Daí você fala, é só o seu comentário. Então vamos lá. Olha aqui, ó. L. Soares. Uai, você estava agora há pouco criticando o Marçal e agora está usando a imagem dele para promover o seu candidato? Toma vergonha! Aqui de baixo, Freudo Oficial. Fazer live para derrubar o cara e agora pedindo ajuda dele. Ué, agora o Marçal serve? Político é tudo igual, não salva um, a mulher escreveu. O outro aqui embaixo, viva o Marçal. Tá dando de 1000 nesse povo do PL. Daqui embaixo, Ververton. Toma vergonha na cara. Tava metendo a lenha no Marçal e agora tá usando a imagem dele. Pero Souza. Então, já que está utilizando o Pablo para angariar votos para o seu candidato, que tal ajudar o Pablo divulgando imagens que ele fez hoje, visto que as redes sociais deles foram derrubadas? 2 delas em menos de 12 horas. Aqui embaixo, não para, gente. Foram 3 perfis derrubados do Pablo Marçal. Só viu o Cleitinho Rubinho Nunes indignado. Você tá vendo? Acabou pra vocês, cara. Acabou. E eu farei questão de passar os próximos anos falando, mostrando, relembrando as pessoas de tudo isso que vocês estão fazendo. Como eu disse aqui, ó. Canalhas da pior espécie. Sabe por quê? Porque é o seguinte. Se o cara fala que vai te matar, você fica esperto com ele. Agora, se o cara fala que é seu amigo e te apunhala por trás, quem que é pior? Com que você fica com mais raiva? Do seu inimigo declarado ou do seu inimigo que dizia ser seu amigo e que te traiu? Eles estão ferrados, cara. Daí a Carla Zambelli fez um vídeo, exatamente, metendo o pau em tudo isso que vocês estão fazendo. Vou mostrar aqui pra vocês. Eu fiquei bastante decepcionada de ler agora há pouco que o Tarcísio falou que ele deveria ser preso, né? Acho que é algo que a gente julga da esquerda, que quando eles fazem isso, a gente fica meio que, né, pasmo. Assim, como que pode alguém pensar uma coisa dessa, né? De falar da gente, por exemplo, tem muita gente de esquerda que vem no meu feed e fala, né, quero que você seja presa, que você esteja em Bangu, na Comé, eles inventam vários presídios para mim. E hoje o Tarcísio me decepcionou muito. Eu gosto muito do meu governador, eu fiz campanha para o meu governador sem parar, né? E eu acho que o Tarcísio, nesse momento de eleição, ele está perdendo um pouco da realidade. Eu acho que ele vai recobrar essa realidade. E, inclusive, isso torna suspeito, né? Quando uma pessoa do executivo que toma conta, por exemplo, que é responsável pela Polícia Civil, pela Polícia Militar do Estado, e apresenta-se um laudo, um resultado que vai muito ao encontro do que o governador está falando, é só vocês imaginarem se o Lula postasse que quisesse que eu fosse presa. E no mesmo dia a Polícia Federal viesse na minha casa, ou achasse um documento meu e dissesse que o documento é falsificado. Ia ficar um pouco suspeito, né? A polícia daquele executivo decidir alguma coisa rapidamente sobre um assunto. Então, eu tô aqui desabafando com vocês já na madrugada. Não sei se estou fazendo certo ou não de falar isso publicamente, mas não gostei. Não gostei. E aí eu achei muito desbalanceado, sabe? Eu achei que a balança estava muito assim. E eu costumo dizer que abençoados aqueles que têm sede de justiça. E eu tive tanta sede de justiça durante o governo Bolsonaro. E eu tô pagando preço por ter sido justa com ele. Por ter subido na tribuna quando muitas vezes nem a família subia. E eu subia na tribuna para defender meu presidente. E continuo fazendo. Continuo defendendo tudo que ele tiver certo. E tudo que ele tiver certo eu vou estar lá defendendo o Bolsonaro. Mas eu não posso passar por cima dos meus princípios. Então,
e também nem do meu eleitorado, né? Existe uma coisa que eu tô um pouco sim, Conrado, tô um pouco decepcionada com o rumo que as coisas estão tomando. Por exemplo, teve um amigo que postou um vídeo falando uma determinada coisa, né, do Marçal, que era negativo, não era positivo, e logo depois postou um vídeo do Marçal pedindo voto pro candidato dele. Então, assim, o Marçal serve para pedir voto pro seu candidato, mas não serve para poder ser candidato. Exatamente isso que eu falei, do Gustavo Gaia. Ela falou do Tarcísio, falou do Bolsonaro. Uma coisa que é interessante que ela falou do Bolsonaro é que defenderei Bolsonaro em todas as coisas certas que ele fizer. E é isso que importa. Depois ela fala, né? Tarcísio, absurdo. Um chefe de Estado dizer que uma pessoa tem que ser presa, sabe, ele tem o poder de fazer isso, de mandar a polícia lá. Ele é o chefe de Estado, assim como o Lula. Se o Lula falar que quer a prisão da Zambelli, ele manda o Alexandre de Moraes prender a Zambelli. É um absurdo. Chegamos ao cúmulo do absurdo no Brasil. Vamos passar aqui, ó. Esse aqui, não sei se ele é advogado do Pablo Marçal, mas ele é apoiador do Pablo Marçal e também, se quisesse, o Pablo Marçal seria advogado dele. Veja o que ele fala sobre o laudo que o Pablo Marçal apresentou. Lógica, inserir informações falsas ou omitir informações em um documento público ou particular. Artigo 299 do Código Penal. Vem cá, pai. Vocês viram Pablo Marçal inserir ou omitir informações falsas no atestado? Não. Ah, doutor, mas é documento falso. Não é. Não é. E se for, ele não pode ser responsabilizado por isso. Qual a culpa dele aí em divulgar um documento que chegou até ele? Porque ninguém viu Pablo Marçal falsificando o documento. Ninguém viu Pablo Marçal alterando o documento. Então, meus amigos, parem de falar besteira. Se não sabe, gente, não comenta, não fica propagando fake news. Ele recebeu o atestado, e na verdade não foi nele, foi a sua assessoria, e acabou divulgando nas redes sociais dele. Aí vocês vêm logo dizendo, Pablo Marçal deu um tiro nos pés. Só se for de Boulos, né? Por quê? Ou de quem falsificou. Porque ele não vai ser responsabilizado por uma conduta que a ele não pertence. Cadê quem foi que viu o Pablo Marçal falsificando ou alterando documentos? Então, gente, para de falar besteira. É a oposição desesperada. Porque sabe que o cara já ganhou. Já foi, pai. E se duvidar, é primeiro turno. Ai, vou pedir a prisão dele. Pedir a prisão pra quem, pai? Como é que você vai pedir? Que poder você tem pra pedir a prisão de alguém? Já se estourou o inquérito policial? Comprovou através do inquérito policial que ele adulterou ou falsificou o documento público ou particular? Então, gente, para de falar besteira. Pablo Marçal faz um M e aperta 28. Cuida, pai, pega a visão. E a oposição está tudo desesperada. Essa é a verdade. Fato aqui é o seguinte, tudo que ele falou está certo perante a lei. Mas no Brasil, quem que segue a lei? Esse é o problema. Vão tentar, de qualquer forma, de todas as formas, caçar ou impugnar a candidatura do Pablo Marçal. Então, o que eu acho que pode acontecer nesse exato momento? Todo mundo vai, vota nele, talvez ele fique em primeiro, e vem o Xandão, tira ele e deixa o Nunes e o Boulos para segundo turno. Então, falando o seguinte, se o Pablo Marçal ficar em primeiro, o Boulos em segundo, nas eleições gerais, até depois do segundo turno, o Pablo Marçal vai ter a candidatura cassada e então o Boulos será o prefeito de São Paulo. Daí algumas pessoas vieram, será que eu devo votar? Olha só, será que eu devo votar no Pablo Marçal? E se ele for cassado e o Boulos ganhar? Gente, fizeram isso com o Daniel Silveira e colocaram a porcaria do Romário. Não existe isso. Vota no Marçal. Porque vai ser muito, muito estranho o Alexandre de Moraes caçar a candidatura do prefeito de São Paulo, da maior cidade. É possível? Tudo é possível, mas é bem improvável. Então, vota no Marçal. Próximo vídeo aqui. O Bolsonaro gravou uma live falando do vice dele. Não, que o vice, eu coloquei o Melo Araújo como vice. Eu já falei aqui do canal. Melo Araújo, vice. Você tá de brincadeira, né, Bolsonaro? O próprio Bolsonaro, em 2019, deu uma entrevista falando a pura verdade. O Bolsonaro sabe disso. Bolsonaro disse, vice não serve pra nada, é a mesma coisa que nada. O Bolsonaro falou isso em 2019, ressuscitaram essa entrevista, porque numa live agora, nessa semana que ele fez, que foi um fiasco de audiência, tá vendo, Bolsonaro, onde é que o senhor se meteu?
O Bolsonaro falou nessa live agora a semana, não, meu vice é o meu vice, escolho, o vice importante é nada, Bolsonaro. Não engana as pessoas, Bolsonaro. Para com isso. Vice não é nada, Bolsonaro. Só se o cara morrer. O que o Lohan disse ontem à noite aqui, Lohan e a Carol Barbalho, excelente braço de jornal, segunda edição. Vice não é nada. O que é o vice, pô? O seu vice fez o quê? Te atrapalhou só, dando entrevista. E o que ele mandou no seu governo, o Mourão? Nada. Vice não serve pra nada, pô. O que serve? Quem que é o vice... No caso, em algumas cidades, o vice tem um outro trabalho. No caso aqui, Salvador, por exemplo, tem a Ana Paula Matos, que sabe que o lugar de vice não dá pra fazer nada, com total competência e responsabilidade, assumiu a Secretaria de Saúde, que é a pasta mais importante de uma prefeitura. Não sei da sua cidade, mas no caso aqui, a capital baiana é uma das mais, se não a mais importante. Ela assumiu, ela é vice-prefeita e secretária de saúde. Porque o vice não serve pra nada. Aí vem o Bolsonaro numa live. Ele sabe que não serve pra nada. Ele disse isso em 2018, enganando as pessoas, dizendo pra votar no coronavírus. Isso é sacanear a cabeça do povo, bicho. É chamar o povo de idiota, de trouxa. O vice não serve pra nada. Ouvinte, o Bolsonaro sabe disso. Agora, faz essa chorumela nessa live, pra quê? E aí fica em cima do muro. Vou dizer pra você, tem que trabalhar pelo segundo turno do Marçal agora, pra não deixar o Boulos ganhar a eleição da capital, da cidade mais importante do Brasil, que é a capital paulista, o terceiro orçamento do Brasil. Mas as pessoas não podem esquecer e não podem mais entrar nessa onda. Tem que saber, o Bolsonaro erra, foi um grande presidente, o melhor da história do Brasil. Ouvinte, vou dizer pra você, com todos os presidentes colocados, com esses tranqueiras que já passaram pelo Palácio do Planalto, o Bolsonaro foi o melhor. Foi o trator pavimentador, mas erra feio, erra muito. O melhor ações presente, sim. intencionais, muitas vezes, em benefício dele, da família e de outros. E o ouvinte tem que entender isso. E o Marçal, a mesma coisa. O Marçal está recebendo uma aposta, as pessoas estão apostando nele, estão gostando dele, eu estou gostando dele, mas não pode ser tratado como divindade, não pode ser idolatrado, tem que ser criticado. Se for eleito prefeito, espero que sim, estou torcendo, vou usar o boné do Marçal domingo aqui, torcendo, mas não pode ser tratado como divindade, como muitos trataram o Bolsonaro, graças a Deus acordaram, mas até o Lohan disse isso. O Bolsonaro errou, colocou os piores ao lado dele como presidente porque as pessoas achavam que tudo era estratégia, que tudo era um xadrez e que o Bolsonaro sabia nada, estava errando e não era criticado. E por causa disso, Lula voltou a ser presidente do Brasil. Então, é uma lição que serve para todo mundo, é um aprendizado importantíssimo para a sua vida. Maldito homem confia no homem. Mas claro que isso é impossível. As pessoas tinham o Bolsonaro como uma divindade, fez várias cagadas. E a mesma coisa serve para o Pablo Marçal. A gente não pode entender a pessoa como uma divindade, como Deus. Não, é uma pessoa normal que vai ter que fazer o jogo, vai ter que articular, vai errar muitas vezes e nós estamos aqui para quê? Para apoiar quando acertar e para criticar quando errar. Mas não uma crítica que vai destruir, para acabar com a pessoa. Não, uma crítica para construir, para podar o que tiver errado. Hoje, dia 6 de outubro, daqui a pouco às 6 da tarde termina o período de votação e eu abrirei uma live lá pelas 5h40 para acompanhar toda a apuração da votação o Pablo Marçal e provavelmente essa live vai até o final da apuração quando saírem os primeiros resultados que, se Deus quiser, dará o Pablo Marçal em primeiro e talvez vencendo em primeiro turno. Então, se você tiver aí de bobeira, entra aqui, vou abrir uma live mais ou menos umas 5h40 da tarde, 17h40, para acompanhar tudo isso que vai acontecer. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, peço que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Deixe nos comentários o que você acha de tudo isso que está acontecendo e durante todo o dia eu vou acompanhando. Se tiver algum vídeo novo, eu soltarei e 5h40 estaremos na live. Conto com vocês, um forte abraço e até daqui a pouco. Tchau, tchau.